Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Nós vamos falar do Flamengo agora? Flamengo então, vamos lá. Flamengo se preparando aí para a estreia na Taça Rio. Quem tem informações, quem acompanhou o dia de ontem do Flamengo foi o Flávio Amêndola. Fala aí, Amêndola. Um Flamengo avassalador, que conquista quase tudo que vê pela frente. Nos últimos 10 dias foram 3 taças erguidas. A última delas teve um sabor ainda mais especial. Foi o primeiro título internacional do clube atuando no Maracanã. Todas as conquistas, elas são emocionantes e têm um significado especial. Esta, a Recopa, porque o Flamengo nunca ganhou. Esta porque, segundo aquilo que me disseram, o Flamengo nunca tinha levantado um troféu internacional no Maracanã. Para empilhar todas essas conquistas, o Flamengo conta com um elenco mais que poderoso. Todos têm a sua devida importância, mas existe um jogador em especial que não cansa de ser decisivo. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Seus números pelo Flamengo são impressionantes. Em 65 jogos, marcou 49 gols e deu 14 assistências. E não pense que são gols contra times de menor expressão. Gabigol foi o cara da Libertadores ao marcar os 2 gols que culminaram com o título da América. No Brasileirão do ano passado, deixou sua marca em jogos importantes como diante de Santos e Palmeiras. Em 2020, tem 6 jogos, 6 gols e 2 assistências. Agora adivinha. Marcou em todas as conquistas do rubro-negro nesta temporada. Diante do Atlético Paranaense pela Supercopa, aproveitou a bobeira da zaga. Contra o Boa Vista pela Taça Guanabara, bateu com categoria na saída do goleiro. E pela Recopa contra o Independente Del Valle, o oportunismo voltou a aparecer. É isso que me dá sede, é poder ajudar meus companheiros a sair vencedor. Claro que quero ser artilheiro, quero fazer os gols, mas eu não dirijo isso individualmente, eu dirijo isso coletivamente para poder ajudar meus companheiros. E se no final a gente conseguir ser artilheiro de novo, vai ser muito bom. Gabigol cresceu muito nas mãos de Jorge Jesus e a tendência é que, pelo menos até o fim do ano, a química entre o comandante e o comandado aumente ainda mais. Com o contrato se encerrando em maio deste ano, Jorge Jesus afirmou que seus agentes virão ao Brasil nas próximas semanas para negociar a renovação do vínculo com o Flamengo. Nas próximas semanas, quando os meus agentes vierem ao Brasil, isso pode ficar resolvido. Agora o Flamengo vira a chave. No sábado tem estreia na Taça Rio diante da Cabo Friense. E no meio da próxima semana, estreia na Libertadores da América diante dos colombianos do Júnior Barranquilla. Mais do mesmo, né? O Gabigol começou 2020 voando. Olha só, ele consegue melhorar os números dele no próprio Flamengo. Quando ele chega no ano passado, primeiro que ele não consegue nem nos 6 primeiros jogos, e a gente está levantando os 6 primeiros jogos, né, do Gabigol nas 2 temporadas, 2019 e 2020. Pois é, desse lado aqui, onde ele tem um gol, são números de 2019, em 6 jogos. Esse ano são 6 gols em 6 jogos. Assistências, ele já tem mais assistências do que no ano passado. Cartão, aí é bacana, ele reduziu. 2 cartões amarelos. E aí, como eu falei, ano passado ele começou, né? Lembra com o Abel Braga? Abel Braga ainda discutia se poderia jogar junto com o Bruno Henrique. Enfim, ele foi titular em 4 dos 6 e nesse ano ele já chegou titular e já tem uma sequência de 6 jogos. Desfalcou o Flamengo somente, né? Cumpriu suspensão lá no Equador. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Olha, tá prometendo a temporada do Gabigol, hein? Tá prometendo. Primeiro que ele já tá mais familiarizado com o tipo de jogo do Jorge Jesus. E tem uma coisa de vantagem ainda para ele esse ano. Ele fez jogos decisivos. Teve a Supercopa do Brasil, sim, que o Flamengo não jogou ano passado. Teve a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo não jogou ano passado. O nível de exigência para o Flamengo nessas primeiras partidas do ano, oficiais, é maior. E jogos a final decisivos. Da Taça Guanabara. O Flamengo foi eliminado ano passado. Exatamente. Claro que o esquema hoje do Flamengo está muito montado, o time muito azeitado para facilitar o trabalho do Gabigol. Tem
como, Renata, o Gabigol não ser convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo, seleção brasileira? Tite anuncia a lista, semana que vem, dia 6. Acho impossível, Calheiros. E acho que essa comparação, ela faz muito sentido, comparar ele com ele mesmo. Sim. Porque vai ser o desafio do Flamengo esse ano, ser melhor do que foi na temporada 2019. E eu não vejo ninguém brigando ali a nível técnico igual o Flamengo para essa temporada. A gente vai ver agora, começando a primeira semana aí de março a Libertadores, o Brasileirão começando em maio, mas é um Flamengo que vai brigar com ele mesmo e os jogadores, o Gabigol, o artilheiro, né, que bateu recordes aí, ele vai brigar com ele mesmo para superar os números dele. E Éder Reis, o Flamengo tem um outro reforço que é importantíssimo, né? Sempre foi ao longo de toda a sua história. 10 maiores públicos pagantes do futebol brasileiro nessa temporada. Olha aqui. Parece que é uma tela só do Flamengo, né? Mas a gente está no Brasil todo, tá? Levantamos aí os públicos dos primeiros jogos na temporada Brasil afora. O recorde foi agora, na última quarta-feira, 64, público pagante, tá, gente? 64.504 torcedores na vitória de 3-0 sobre o Del Valle. Depois, na lista, segue o Flamengo. Ó, Flamengo vai até a quarta colocação, sempre no Maracanã. Flamengo e Madureira, 60.054 torcedores. Boa Vista e Flamengo, 53.818 torcedores. Fla-Flu, né? Na semifinal da Taça Guanabara, 53.571 torcedores. Aí o jogo de ontem, no Castelão. A eliminação do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Essa eliminação, né? 52 mil, mais de 52 mil torcedores. Aí a gente vem e volta o Flamengo, ó. Resende Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense no Mané Garrincha, quase 50 mil pessoas. Aí aparece o Campeonato Paulista, ó, no oitavo público, Morumbi, o empate 0-0 São Paulo e Corinthians, 44.208 torcedores. Repare, 20 mil torcedores a menos do que Flamengo e Independente Del Valle. Questão da capacidade também, ok, mas impressionante o Flamengo. Mais um público do Flamengo, ó. Fla-Flu, aquele primeiro Fla-Flu ainda com o time de meninos do Flamengo, hein? Mais de 43 mil torcedores. E aí o clássico, Corinthians e Santos, mais de 40 mil torcedores na Arena Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos 10 maiores públicos do Flamengo, 7 jogos, 10 maiores públicos do futebol brasileiro, 7 jogos envolvendo o Flamengo, Éder. E se for publicar essa mesma lista ou esse mesmo levantamento daqui a um mês, a tendência é que fique ainda nesse esquema, com o Corinthians talvez tomando mais um jogo, ali dependendo de um clássico ou outro, mas deve ser assim até o final do ano. Pois é. Deve ser assim até o brasileiro. O Flamengo tem 19 jogos, agora ele só manda jogo no Maracanã. O Flamengo deve ter uma média superior certamente a 50 mil torcedores por partida. Possivelmente, talvez os 19 maiores públicos do Campeonato Brasileiro sejam os 19 do Flamengo como mandante. Você pode, eventualmente... Quais estádios você tem com mais capacidade para 50, 60 mil? Morumbi, talvez o Beira-Rio, se o Inter fizer uma boa campanha, Mineirão. o Grenal, o Mineirão... O Atlético fechou o acordo com o Mineirão, né? Vai jogar no mas são Brasileiro poucos Mineirão. estádios hoje com capacidade que dá para aproximar da do Maracanã. Dos que estão ali, então, a maioria é Maracanã, né? Castelão, Maracanã, 50 mil. Castelão, Mané Garrincha, que aparece também. Arena Corinthians 2 Né? mil. E O Mané Garrincha não vai ser aproveitado. Tem Brenner de mando e a o Arena Mané Garrincha Corinthians, tá para mas a Arena Corinthians ali com 40 mil, né? Com 40 mil torcedores. Olha, você falou aí, né? Tristeza, né? Entrou no ranking ali o Fortaleza, o jogo de Uma ontem, a pena, linda uma festa pena. de ontem. Fortaleza e Independente, 2-1 Fortaleza, estava se classificando até os 47 do segundo tempo. Aliás, a rodada de ontem da Copa Sul-Americana foi praticamente uma regra de 3. Entenda aí. Na Comebol Sul-Americana. Pessoal, nos últimos 3 anos eu faturei mais de R$1 milhão em cada ano. E com isso eu consigo viajar pelo mundo e tocar meu negócio online. Você quer aprender como que eu faço isso, como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.